Olá, mais uma questão resolvida aqui e hoje nós estamos em clima de carnaval, bloquinho de carnaval no plano inclinado. Então, nesse carnaval eu também vou puxar meu bloco, qual a aceleração do sistema? Então, nós temos algumas informações para podermos calcular a aceleração. Então, nós temos força, que é 400 newtons, a massa de 20 quilogramas, o coeficiente de atrito cinético de 0,6, a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e o ângulo que a força faz com a horizontal, que é de 30 graus. Antes de nós calcularmos a aceleração do sistema, nós precisamos realizar a decomposição das forças, ok? Então, nós temos aqui, em um primeiro momento, nós vamos fazer a decomposição da força F e, em seguida, nós vamos fazer a decomposição da força peso. Então, fazendo a análise, certo? Então, nós temos aqui Fx, aqui Fy, e aí nós vamos utilizar alguns artifícios da matemática, que é a trigonometria. Então, nós temos o seguinte, que o seno de um determinado ângulo, nesse caso aqui é o ângulo de 30 graus, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se nós fizermos a projeção aqui, então nós temos aqui Fy, temos exatamente o cateto oposto, aqui Fy, sobre a hipotenusa, que é F. Logo, Fy é igual a F seno de θ. O outro é o cosseno. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, onde o cateto adjacente vai ser Fx, a hipotenusa F. Então, Fx é igual a F cosseno de θ. Temos aqui a relação, as componentes, no caso da força F. Agora, nós vamos analisar a força peso. Então, temos aqui o peso, fazer a decomposição. Aqui nós temos PY, aqui nós temos PX. Nós vamos fazer essa mesma análise aqui. Então, aqui a projeção, nós temos aqui PX, o ângulo aqui. Então, nós temos que o seno é o cateto oposto. Nesse caso, o cateto oposto é PX, cateto oposto ao ângulo, hipotenusa P. Logo, Px é igual a P seno de θ. E o mesmo, cosseno, no caso PY, que é o cateto adjacente sobre P. Então, PY é P cosseno de θ, tá? Lembrando que o peso, ele é massa vezes a aceleração da gravidade. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração aqui é que, se o sistema está sendo puxado nesse sentido aqui, então isso indica que, nesse sentido, o x ele é positivo. Aqui, y positivo. Então, sentido contrário negativo e aqui no sentido contrário também negativo. Ok? Então, agora vamos analisar as forças atuantes em cada eixo. Então, no eixo x, nós temos a componente da força em x, nós temos a componente do peso em x e também nós temos a força de atrito. Em y, nós temos a normal e temos PY, ok? Então, seguindo aqui. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, analisando cada eixo. Então, eixo X, nós temos o seguinte, Fx menos Px menos a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração em x. Lembrando que Fx é
a força F vezes o cosseno do ângulo. Então, F cosseno de θ menos, no caso aqui, PX vai ser MG, que P é MG, seno de θ, e a força de atrito, ela é calculada como sendo o coeficiente de atrito, nesse caso aqui, o atrito cinético, vezes a normal. E aqui igual a massa vezes a aceleração em x. Então, nós temos aqui a nossa primeira equação. Analisando agora o eixo y, nós temos, no caso, n, para cima positivo, no caso, menos Py igual a massa vezes a aceleração em y. Só que em y não temos aceleração, então esse termo aqui ele se anula. Logo, a normal vai ser igual ao peso na componente y, que é mg cosseno de θ. Então, nós temos aqui a nossa equação 2. Então, substituindo 2 em 1, nós temos f cosseno de θ menos mg seno θ menos μk vezes a normal, que no caso é exatamente essa equação 2 aqui. A gente vai substituir o n por mg cosseno de θ igual a max. Então, nós temos aqui, nós sabemos, no caso, os valores de cada uma dessas variáveis, com exceção da aceleração, que é quem nós queremos determinar. Então, a força aqui é de 400. E aí, uma observação, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 é 1 sobre 2. Ok? Então, aqui, raiz de 3 sobre 2, menos 20, que é o valor da massa, vezes 10, que é o valor da aceleração da gravidade, seno de 30, 1 sobre 2, menos μk é 0,6, vezes 20, vezes 10, vezes raiz de 3 sobre 2, igual a igual a 20 AX. AX. Então, aqui a gente consegue simplificar. Então, 400 dividido por 2 dá 200, vai ficar 200 raiz de 3, menos 20 vezes 10 dá 200, 200 dividido por 2, 100, menos 0,6 vezes 20 vezes 10 dá 120, 120 dividido por 2 dá 60, então 60 raiz de 3 igual a 20 AX. E aí, simplificando ainda mais, 200 raiz de 3 menos 60 raiz de 3, isso dá 140 raiz de 3. Então, menos 100 igual a 20 AX. Logo, a aceleração em x é 140 raiz de 3 menos 100 dividido por 20. Então, resolvendo essa divisão aqui, a gente vai chegar num resultado de 6,32 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do nosso coleguinha aqui, puxando esse bloco aí. Essa é a aceleração do sistema, de 6,32 metros por segundo ao quadrado. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, curtam, comentem, salvem e compartilhem aí com a galera. Valeu, gente!